Nosso carinhoso cumprimento aos nossos amigos do programa Espiritismo via Web. Hoje nós mais uma vez estamos chegando aqui nesta casa da internet, que é a TV Ipiaçu Espírita, para trazer para você uma conversa amiga a respeito de espiritualidade e a respeito mais precisamente de espiritismo. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito da incrível e imensa sabedoria de Deus. Eu começaria a conversar com vocês lendo um trechinho da obra codificada por Kardec, denominada A Gênese. Vamos aqui ler um trechinho do texto Fonte do Bem e do Mal. Deus, sendo o princípio de todas as coisas, e este princípio sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que, procedendo do que deva participar desses atributos, já que é infinitamente sábio, justo e bom, jamais poderia produzir algo insensato, de maldade ou de injustiça. O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele, ou seja, em Deus. Para a gente entender um pouco mais da questão, nós vamos traçar aqui algumas observações que, quando eu digo nós, é porque outras pessoas já fizeram isso, a obra de Kardec toda faz isso, que são observações a respeito da bondade de Deus. Quem de nós é capaz de aquilatar o equilíbrio da natureza? Como isso é feito? Quem colocou o planeta a 150 milhões de quilômetros do Sol para receber luz e calor suficiente para manter a vida? Como é que algumas pessoas acreditem possa isso ter sido coincidência? O plano denso, que esse plano em que nós vivemos, em que nós estamos encarnados, ele necessita de determinadas condições. E essas condições, elas estão impressas na natureza que nos zela, que nos cria, que mantém a nossa vida. Quem fez isso? Como é que pode uma borboleta ter evoluído a ponto, por exemplo, de ter o desenho de um olho em sua asa para que ela possa se defender do inimigo, que vai se aproximar e vai pensar que ela, com as asas abertas, é uma coruja ou algum animal perigoso? Como é que pode, por exemplo, ter sido criado esse serzinho tão pequenininho e que traz aí essa maneira de se defender? E como é que pode, por exemplo, nós termos notícia de algumas formigas que escravizam outras formigas, que tomam posse dos ovos de formigas de outras espécies, levam para sua casa, e ali essas formiguinhas nascem e são forçadas a trabalhar para as sequestradoras? Como pode detalhes tão pequenos terem sido pensados e ao mesmo tempo um universo tão grande ter sido construído? As coisas, os astros a distâncias necessárias para que possa haver essa dança maravilhosa de luzes no universo. Os fenômenos, as catástrofes, as imensas mudanças que ocorrem em determinados pontos, o surgimento de estrelas, o surgimento de planetas, tudo nos leva a crer que isso faz parte da sabedoria de nosso Pai Celestial e da imensa bondade de nosso Pai. Aí, voltando então para o nosso estágio
para aqui, ao plano denso onde nós estamos vivendo como seres humanos, nós percebemos que temos problemas dos mais variados, problemas decorrentes da nossa convivência, da nossa vivência uns com os outros. Problemas decorrentes da maldade ainda existente no coração de muitos, decorrentes da ilusão, problemas decorrentes, por exemplo, da nossa ignorância. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto Advento do Espírito de Verdade, encontramos em seu último parágrafo o seguinte: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazios, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Se nós formos realmente observar o quão grande e sábio é nosso Pai, nós vamos chegar à conclusão que nós estamos aqui realmente para aprender. Que os problemas nada são do que empecilhos que vão nos ajudar a desenvolver em nós a nossa inteligência, a desenvolver em nós a sabedoria, a paz e a harmonia que nós precisamos ter dentro de nós. Porque nós não somos seres materiais, nós estamos, neste momento, revestidos de um corpo material em um mundo denso. Mas isso não quer dizer que nós somos daqui. Nós viemos para cá para aprender e para crescer, e para superar os problemas que nós temos, e que são pequenininhos, se nós observarmos a grandeza, a sabedoria, a bondade de Deus. As respostas que Deus nos dá para as nossas contendas, para as nossas dificuldades, elas estão impressas na própria natureza. Basta que observemos como Ele tem paciência para construir uma árvore, para nascer um ser. Por exemplo, animais da África, algumas espécies de mamíferos, o filhotinho já nasce e já sai andando atrás da mãe. E se a gente observar o nosso filhote, os nossos filhos, eles vão nascer ali bem molinhos, bem carentes. Porque o ser humano, ele precisa muito mais de amor e carinho. É um ser mais delicado. Embora ele carregue em seu desenvolvimento a sua propensão ao mal e a propensão ao bem. Para que através das suas escolhas ele possa desenvolver nele a sabedoria e o amor, a imagem e semelhança de nosso Pai. É disso que nós estamos falando. Nas entrelinhas, quer dizer, entre um problema e outro, se nós soubermos trabalhar essas questões, nós vamos entender o quão Deus é bom e nos dá oportunidades variadas. Ele nos dá oportunidade de melhorar como pessoa, através das próprias pessoas, através do ambiente em que vivemos, através das oportunidades sempre reais e necessárias que nós temos. E aí, nós vamos trazer também a lume, a discussão, a nossa conversa aqui, a figura de Jesus, que representou Deus de uma forma linda, porque trouxe para nós que realmente o ser humano pode vencer. Jesus se chamava o Filho do Homem, ou seja, o Filho da humanidade. E a respeito disso, nós temos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o texto Advento do Espírito de Verdade, que nós também vamos falar sobre um trechinho desse livro para vocês. Também temos, é claro, que falar com vocês
a respeito da reencarnação, do nosso retorno gradual e necessário. Todas as vezes que nós vencemos aqui na Terra uma etapa, aqui nesse mundo denso, nós voltamos para o mundo espiritual. E ali nós refazemos os nossos estudos, refazemos os nossos cálculos, recolocamos em nossa mente as nossas necessidades de aprendizado e retornamos à Terra em oportunidade que Deus sempre dará àqueles que vão evoluir, crescer e aprender. E nós temos também que entender que se, para nós espíritas mais particularmente, que se nós temos a natureza a nos ensinar, se nós temos o Evangelho a nos trazer para o bem, nós temos também as respostas dos Espíritos. Todas as nossas dúvidas podem ser respondidas através da codificação espírita. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Que são perguntas fundamentais para todo ser humano se fazer e fazer para que possa, a partir dessas perguntas, possa então encontrar as respostas necessárias para o seu crescimento. E a grande verdade que nós temos é que só é real aquilo que é bom, aquilo que é realmente verdadeiro e que está sendo sintonizado ou em sintonia com o ideal de nosso Pai Celestial, que é evolução, é crescimento, é aprendizado permanente. Esta é a verdade real. Nós nascemos para progredir, para crescer, para nos tornarmos espíritos evoluídos. E a coerência disso tudo está nessa imensa e grande e incrível sabedoria de Deus. Essa bondade suprema que nos mantém em um planeta sujeito a todo tipo de fatos, mas existem defesas que o levam a estar planando ao redor do Sol já por bilhões de anos e está aqui ainda a vida. Todos sabem que pode cair um meteoro, pode acontecer algo de uma hora para outra, mas quem confia sabe que Deus nos deu aqui um tempo necessário para que nós possamos evoluir as nossas almas, aprendermos e crescermos bastante. E com isso, nós vamos suportando as dificuldades. É claro, o planeta tem pessoas difíceis, aqui tem doenças também, aqui tem coisas difíceis de serem verificadas, ou melhor, suportadas, mas nós podemos vencer, porque nós somos filhos de Deus, e nós somos herdeiros dele. O nosso corpo é feito de pó de estrelas. Todos sabem, o nosso organismo, os elementos do nosso corpo, são fabricados no interior das estrelas, em um calor imenso. Um artista divino, como nosso Pai Celestial, que nós não compreendemos ainda, criou tudo isso. Então, nós estamos a um passo, sempre a um passo, de uma nova aventura. Quando observamos a natureza, toda a sua complexidade, a estrutura da vida cobrindo o planeta inteiro, as belezas naturais, o funcionamento das leis e do universo, percebemos o quanto é sábio o nosso Criador. É hipnotizador, é lindo, é belo e surpreendente o nosso planeta, suspenso no espaço, gravitando em torno de outros astros, como se fôssemos um tesouro suspenso, sendo conduzido pelos céus a um destino divino. Quando estudamos o encadeamento das moléculas, do incrivelmente grande ao incrivelmente pequeno, todo o mecanismo que mantém a imensidão, certamente encontraremos a sabedoria e o amor de Deus. É incrível que ainda existam pessoas que, apesar de serem inteligentíssimas, se dizem ateus. No entanto, entendemos que a maioria dos ateus são assim exatamente por causa
das religiões, uma vez que o Deus das religiões muitas vezes difere do Deus real, pois este não tem limites, enquanto o Deus das religiões muitas vezes está preso nos dogmas e no preconceito daqueles que o pregam. A grande verdade, no entanto, independe de religiões, independe do que o homem pense ou do que o homem deixe de pensar, porque Deus, em sua sabedoria, em seu amor, em sua bondade suprema, não espera a opinião de homens ainda imaturos, ainda distantes da verdadeira realidade, para cumprir com o seu trabalho imenso e amoroso de criar as almas e fazê-las crescer, fazê-las irem em frente em busca de seu progresso. E para isso supre um universo inteiro de planetas, de estrelas, de astros destinados às mais variadas funções e lugares como a nossa Terra, onde, apesar da dificuldade e do sofrimento que possa existir, cumpre exatamente o seu papel de nos carregar e de nos levar a um destino mais alto, a um destino de superar as nossas dificuldades e nos tornarmos espíritos de escola, espíritos preparados para missões mais sublimes na beleza suprema que Deus prepara todos os momentos para seus filhos. Bom, este foi o nosso programa Espiritismo via Web, com o objetivo de falar sobre a incrível e imensa sabedoria de Deus. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. Fica com Deus.